Todo mundo já sabe e reconhece a Amazônia como um lugar de grande biodiversidade, mas na verdade poucos conhecem a realidade do trabalho das pessoas responsáveis por pesquisar e identificar toda a variedade de vida dessa região do planeta. Por isso, nós da turma do doutorado em Sociedade, Natureza e Desenvolvimento, PPG-SND, da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, viemos conhecer de perto as ações do Núcleo Regional do Programa de Pesquisa em Biodiversidade, o PPBio. Visitamos as áreas de savana da famosa Vila Balneária de Alter do Chão. E também conhecemos as savanas da Comunidade Rural de São Pedro, ambas localizadas no município de Santarém. Visitamos a Floresta Nacional do Tapajós, onde estão localizadas as parcelas de pesquisa do PPBio e o sítio de pesquisa sobre a interação floresta e clima do Programa de Grande Escala da Biosfera-Atmosfera na Amazônia, o LBA, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, INPA. Criado em 2004, o PPBio tem por objetivo promover o desenvolvimento de pesquisa, a formação e a capacitação de recursos humanos e o fortalecimento institucional na área de pesquisa e desenvolvimento da diversidade biológica, de acordo com a Política Nacional de Biodiversidade. O PPBio ele é um programa instituído pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, Ministério de Ciência e Tecnologia, Inovação e Comunicações do governo brasileiro. Ele foi instituído em 2004 e ele foi criado para que o Brasil pudesse perseguir, e atingir metas que foram estabelecidas numa convenção internacional sobre biodiversidade. E esse programa ele perdurou por muitos anos e hoje ele ainda existe, ele não deixou de existir. Mas hoje em dia ele não tem mais o financiamento que foi previsto no seu início, em 2004. Ele não tem um financiamento específico direcionado para ele, mas ele ainda é mantido por muitos núcleos no Brasil todo. E o objetivo principal dele é fomentar inventários da biodiversidade, principalmente em áreas que são carentes disso, fomentar coleções biológicas que aportam todo o material que é fruto desses inventários, e fomentar a formação de recursos humanos para embasar os inventários que são conduzidos e a manutenção da diversidade biológica. Esses são os três grandes eixos que eu poderia dizer que foram colocados na criação do PPBio. Eles ainda se mantêm, ainda que de forma diferenciada pela inexistência de um financiamento específico atualmente, mas o programa se mantém vivo e ele é formado por um acúmulo de dados que foi gerado durante esses anos da sua existência e por isso ele tem uma importância enorme, um objetivo maior. O Núcleo Oeste do Pará é um dos núcleos regionais dentro do Programa de Pesquisas em Biodiversidade. Ele está associado estritamente à Universidade Federal do Oeste do Pará, mas também associado a outras instituições aqui da região de Santarém, como por exemplo a FIT UNAMA. Dentro do Núcleo Oeste do Pará, a gente tenta atingir os objetivos maiores do programa, através da manutenção de um sítio de amostragem permanente, que envolve várias áreas. Quando eu digo sítio, ele envolve muitas áreas de amostragem, onde a gente conduz uma amostragem padronizada, que os dados que são ali gerados podem ser comparados com qualquer outra área onde o PPBio existe, onde ele é mantido. E além disso, a gente tenta fomentar políticas para manutenção das coleções biológicas, divulgação dos dados que estão contidos nessas coleções biológicas e também a formação de recursos humanos, principalmente através de programas de pós-graduação, mas não somente. Nós estamos envolvidos em vários níveis educacionais. Nós estamos envolvidos diretamente na graduação e na pós-graduação, em termos institucionais, principalmente na UFOPA, mas também a gente tem uma série de atividades que não estão relacionadas diretamente com a universidade, que são iniciativas de educação ambiental em comunidades, principalmente nas áreas onde a gente mantém esses sítios de amostragem, onde as comunidades estão próximas desses sítios de amostragem. Primeiro, a questão bem de que muitas vezes as pessoas
falam de biodiversidade, falam de ambiente, mas eu vejo assim a questão dessa diversidade mesmo, de fato, né? Esse contexto de diversidade, vegetação, animais, gente, água. Eu acho que é esse contexto que faz com que tenha essa diversidade, né? Então, a biodiversidade constitui-se do conjunto de espécies, né? Existem várias maneiras de conceituar biodiversidade. Você pode medir biodiversidade através da diversidade propriamente dita. Existem outras medidas que a gente chama de riqueza de espécies ou composição de espécies. Mas basicamente é a diversidade, é a quantidade de espécies diferentes que nós possuímos. Tanto espécies terrestres ou espécies aquáticas. Eu entendo a biodiversidade como um sistema formado por todas as espécies ou formas de vida que existem no planeta. Então você veja, tem plantas, animais, micro-organismos. Então todos os seres viventes são elementos que compõem a biodiversidade. Pesquisar a biodiversidade é importante não só para os cientistas ou para os acadêmicos, porque o conhecimento básico sobre biodiversidade é fundamental nas tomadas de decisão. Então é a partir desse conhecimento que a sociedade vai poder fazer as escolhas certas sobre o uso, né, como, quando, em que quantidade utilizar um recurso natural oriundo da biodiversidade. Então conhecer, né, mapear a biodiversidade é o passo inicial para uma boa gestão ambiental. A minha equipe é responsável por amostrar a estrutura da vegetação, a cobertura da vegetação e avaliar como isso está mudando ao longo do tempo, né? Então já existem trabalhos que mediram a cobertura da vegetação há bastante tempo atrás, em 1997. E ano passado a gente começou então a avaliar essa mudança na cobertura da vegetação nesses últimos 20 anos, né? Então o que a gente faz aqui basicamente é o seguinte: aqui vocês não conseguem ver, mas tem uma parcela distribuída ao longo dessa trena, e a cada 2 metros a gente usa uma varinha, que é uma varinha mais fininha que essa, mas vai funcionar para mostrar o que a gente está fazendo. E a cada 2 metros ao longo dessa trena, nós medimos em quais plantas essa varinha está tocando, né? Então a cada 2 metros eu que conheço as plantas vou aqui ao longo dessa trena e digo para o anotador, né, qual espécie de planta essa varinha está tocando. Aqui no PPBio Oeste do Pará eu sou responsável pelo protocolo de mastofauna. E meu grupo de pesquisa é o grupo dos quirópteros. Então a gente faz amostragens básicas de inventariamento da fauna de quirópteros nos módulos implantados aqui na Flona Tapajós. Os quirópteros são mamíferos voadores, são mamíferos de pequeno porte, noturnos, muito desconhecidos da maior parte das pessoas, mas por outro lado muito importantes para a manutenção da biodiversidade e dos ecossistemas florestais. O PPBio tem um papel super importante porque é um programa, né, que está padronizado com seus métodos de estudo e bastante disseminado na comunidade científica tanto do Brasil quanto internacional. E a filosofia do PPBio é formar pessoas voltadas para a pesquisa em biodiversidade e manter essa linha de pesquisa e produção acadêmica de forma perene, de modo que gerações e gerações de pesquisadores possam ser formados e continuarem o mesmo procedimentos metodológicos que vêm sendo adotados a partir de agora. Entender como funciona a interação nos processos biológicos, físicos e químicos entre a atmosfera e a biosfera tem sido a preocupação de pesquisadores de todo o mundo há décadas na Amazônia. No ano de 1999, que foi o ano que entrou o projeto no Brasil,
começou com aquela pergunta, qual era o papel da floresta em escala regional e em escala global. Justamente porque começou a verificar que estava acontecendo alguns problemas no clima, estava fazendo alterar, e essa alteração causava anomalias. E essas anomalias influíam diretamente na floresta, principalmente as florestas tropicais. Porque a Amazônia é a maior floresta tropical. Então, qual é o papel da floresta em regular ou equilibrar o clima? Sabemos que a principal variável que estava influenciando no clima era o CO2. Fora que há outros gases de efeito estufa, mas que estava chamando a atenção era somente o CO2. Então, foi instrumentada essa torre justamente para estudar essa variável e ver qual era a influência dela na floresta. Logo depois, também começou a iniciar a pesquisa nas outras demais variáveis, que faziam com que se pudesse calcular essa variável. Uma variável só não se calcula. Então, era preciso estudar as demais variáveis do clima: chuva, radiação, vento, próprio CO2, fluxo de calor do solo, as variáveis da radiação, que é a principal que temos na Amazônia. Na verdade, são duas principais variáveis: radiação e chuva, que é o que a floresta está produzindo para a gente. Sem a floresta, teoricamente, o clima seria seco. Os dados coletados pelas torres do LBA na Flona do Tapajós são processados em tempo real e enviados a pesquisadores do mundo todo. Aqui tu pode ver que lá em cima tem uma câmera que ela está filmando a floresta. Ela filma e automaticamente ela tira uma foto a cada 5 minutos. Se você ver, ela não é colorida. Então, é uma imagem que precisa ser trabalhada por sensoriamento remoto, técnicas de sensoriamento remoto. Para quê? Para estudar qual a banda de energia que a floresta absorve e que ela está refletindo. Que é justamente uma das bandas que é do RGB. Vermelho, verde e azul. Então, se enxergamos a cor verde, então uma faixa do espectro eletromagnético que está emitindo é o que vai gerar um gráfico e dizer, olha, a floresta está absorvendo essa parcela da radiação. Esse aqui foi um dos estudos do meu dissertação de mestrado. Como pode saber em qual pico do ano a floresta começa a ficar mais verde, dá para entender em qual faixa do ano a floresta absorve mais carbono. Havia inicialmente 40 módulos de savana, 40 módulos na área de savana e outros tantos em áreas florestadas, né? Se você pegar a imagem aérea de Alter do Chão, da região de Alter do Chão, da APA Alter do Chão, você vai ver que tem pedaços, né, que eles chamam aqui de ilhas, né, de florestas e grande parte de savana. Então havia 40 áreas de savana, falando especificamente da savana. Hoje em dia não tem mais esses 40 parcelas, tem cerca de 30 a 32 áreas que estão sendo monitoradas, né? Uma das coisas interessantes de um programa de longa duração, né, é que a gente possa avaliar a mudança da biodiversidade ao longo do tempo, né? A gente possa avaliar ao longo do tempo. E aqui nós temos problemas com algumas parcelas, algumas se tornaram loteamentos, né? Outras têm problemas com retirada de pissarra para construção civil ou areia. Houve uma ou duas parcelas com criação de gado
mas como a criação de gado não é intensiva, o impacto é menor. O fogo, que é relativamente comum na região, o pessoal usa muito fogo para os roçados, ele acaba se espalhando para as áreas de savana. Então, basicamente, são esses os impactos, né, dessas áreas. Há um conflito municipal, porque parte da área tem a ver com o pai do eixo forte. Então, tem áreas particulares que não são utilizadas, não tem destinação, né? Então, os trabalhos ocorrem dentro dessas áreas. Inicialmente, em 97 e 2001, houve permissão para trabalho nessas áreas e a gente continua monitorando essas áreas. Mas há uma confusão geral se as terras são públicas, se as terras são privadas e, infelizmente, com base nas nossas consultas, os órgãos não conseguem se entender. E aí fica uma insegurança, inclusive para a gente que fica fazendo pesquisa nessas áreas, porque apesar da gente estar fazendo apenas as pesquisas com termos fins científicos, né, as pessoas não entendem isso daí. E pode gerar insegurança, inclusive para os pesquisadores que estão em campo. A nossa região amazônica é uma região muito rica nessa diversidade de espécies, né, de animais. A importância vem no sentido da gente ter mais conhecimento em relação ao modo de vida dessas espécies, a existência de algumas espécies, para que a gente tenha mais base para que a gente possa buscar a preservação. A Secretaria ela trabalha com a preservação ambiental, a fiscalização ambiental, não só de espécies, como de ambientes também. E isso vem trazer um conhecimento melhor para que a gente tenha mais base, para que a gente possa usufruir desses conhecimentos, para que a gente venha aplicar o nosso trabalho de uma forma mais concreta, digamos assim. A gente não tem nenhuma parceria. Houve uma discussão no início do ano passado em relação a uma possível, em termos de cooperação técnica com a universidade. Mas, infelizmente, não foi para frente essa parceria, não sei dizer os motivos. Houve essa proposta de se firmar essa cooperação, mas não houve interesse. A gente tinha um interesse muito grande, na verdade, por conta de algumas análises de água, alguns estudos que a gente acha que são importantes, mas infelizmente a gente não teve não se firmou essa parceria. Eu acho que poderia trazer muito conhecimento para nós também, né? Informações, conhecimento, para alguns funcionários até que não são da região, né? Eu sou da região, mas não sou filha de Belterra, por exemplo, né? Não conheço toda essa diversidade que tem o município. Estou conhecendo aos poucos. Eu acho que isso para a gente, para mim, principalmente como gestora, seria de uma grande importância, né? A gente poder conhecer as diversas espécies, diversos ambientes que a gente tem aqui. É um município muito rico, né? Um município que tem 2 unidades de conservação, tem algumas áreas de assentamento também dentro do município, e a gente vem conhecendo aos poucos, né? A gente não tem aquela base, aquele nível de conhecimento que seria necessário para que a gente viesse a atuar melhor, né? Viesse a atuar mais na questão da preservação ambiental mesmo, né? Então seria muito importante para a gente ter uma linha, uma base de conhecimentos a mais, para que a gente viesse a fazer um trabalho melhor. Eu cheguei aqui em janeiro de 2017, a gente veio fazer uma análise, né? Viemos fazer uma análise para ver qual seria a base legal que o município já tinha. A gente tinha um código ambiental de 2007, uma lei de taxas, a gente tinha já uma legislação básica para atuar. Mas, infelizmente, a secretaria nunca tinha licenciado, nunca tinha cobrado taxas, nunca tinha utilizado do instrumento, né? O que a gente fez com isso? A gente deu uma organizada nessa legislação e criou uma nova legislação, que é a Política de Gestão Ambiental do município, que foi aprovada agora em fevereiro de 2018. É porque nós temos que ter bem claro as políticas públicas, principalmente a questão ambiental. Eu vejo assim que, enquanto
as políticas públicas ou política governamental ligada à questão ambiental, que ela for ligada ao executivo, a gente sempre está correndo atrás, a gente nunca avançou, a gente sempre está correndo atrás do prejuízo, porque nós sabemos que esse lado da questão ambiental, IBAMA, as SEMAS, né, até o ICMBio, eles são pessoas que são nomeadas ou são indicados por políticos. Nós sabemos que aqui em Santarém, você sabe como é hoje a crise, né? Ou como é a nossa carência política. Então eu vejo assim que eu não acredito, né, nesse modelo governamental no qual a questão ambiental está atrelada ao executivo. Em plena era da informação, a falta da lógica de rede, da colaboração entre pesquisadores e gestores na gestão ambiental prejudica dois dos principais desafios da humanidade: o conhecimento e a descrição de novas espécies. Além disso, com a invasão de áreas naturais e a expansão de fronteiras agrícolas, cerca de 50% da superfície terrestre tem sido degradada pela ação humana. Para preservar a biodiversidade, a produção do conhecimento é fundamental. Porém, órgãos públicos de gestão ambiental precisam criar políticas de conservação e restauração da biodiversidade, pautadas nas pesquisas dos ecossistemas. Primeiro porque Alter do Chão é uma vila diferente das outras vilas que estão no entorno, né? Ela não vive da agricultura, ela não vive da pecuária, ela não vive nesse contexto de produção, né? Ela vive do turismo e ela pega toda essa matéria-prima ou semi-manufaturada e transforma em produto, como venda de doce, comida e o turismo totalmente dito, que são os passeios, são a praia, e com isso, se você não associar essa questão ambiental com o lucro que ela vai ter se ela preservar, se a gente não conseguir colocar isso na cabeça das pessoas, aqui é um terra do chão, a gente não vai avançar, porque as pessoas, a maioria do povo, ela acha que, como a gente não está mexendo muito na questão ambiental, ela acha que ninguém está mexendo, sabe? Ela acha que a soja não está ligada ao turismo, que a soja não está trazendo mal para os nossos igarapés. Então, aquela coisa que isso pode acontecer com os outros, mas parece que comigo não vai acontecer. Então, isso é errado. Eu sempre digo que a gente foi muito detonado assim, nas notícias, né? E eu vejo até como a própria Igreja Católica, ela tem um papel fundamental, ou teve um papel fundamental até no século passado, sobre a questão ambiental. Ela colocava o que Deus criou, o homem não tem a capacidade de destruir. Isso não é verdade, cara. Isso é uma enganação que a igreja fazia. Hoje ela está tentando corrigir esse erro, mas eu vejo que para muitas pessoas, com muitos anos fazendo isso, ela acabou. Tem pessoas que fazem isso. Continua dizendo, isso não vai acabar. Não acredita que não vai acabar a água potável, porque só o Tapajós aqui é muito grande, sei lá. Então são umas coisas que tá na cabeça das pessoas, né? E é muito difícil colocar isso daí, eu acho que, e eu sempre acho que a gente vai aprender mais com a dor do que com o amor.